Boa noite, pessoal. Mais um indicador gratuito aí para o canal. É mais um indicador com tentativa de deixar as linhas o mais retas possíveis. Ainda tem muito que ser descoberto, né, para chegar ao que eu quero fazer. Eu estou publicando esse indicador porque o resultado mostra boas regiões de suportes e resistências, principalmente se usado a coloração em um período menor. No caso aqui, eu estou com o indicador configurado em 20 períodos e o indicador, estou com os candles configurados, a coloração configurada em 20 períodos e o indicador aí, de acordo com a vontade de cada um, escolhe o período que achar melhor, um período maior, para sinalizar tendências e regiões de absorção, né? As regiões aí onde o mercado fica lateral. Eu vou colocar em 200 períodos para demonstrar o quanto o indicador é assertivo nas regiões aí de suportes e resistência, regiões onde podem ser usadas como alvo para entradas. Então, eu praticamente estou usando a ideia aí do André Machado, né? Ele usa média de 20 de 200. Eu estou usando a coloração em 20 períodos e o indicador em 200 períodos para mim ver tendências ou alvos, que é a ideia, acredito, mais assertiva desse indicador. Tanto no Renko, vocês podem ver que ele respeita tanto a linha central quanto as linhas laterais. Uma outra questão, após romper tanto a linha central, tanto a linha superior quanto a linha inferior, o preço tende a respeitá-la até o momento em que ele faz uma reversão. É óbvio que isso não acontece todas as vezes, mas a linha pode ser usada tanto como sinalização de que a tendência vai continuar, como regiões de aumento de posição, né? E a coloração pode ser usada para você fazer parciais, aguardar fazer correções e retornar o movimento da tendência até que ele reverta. Qual seria, não vou dizer a melhor, né, mas em si, acreditando que as médias 20 e 200 trabalhem juntos, uma mostrando tendência e outra mostrando os movimentos. Então, interessante seria você utilizar a sinalização de venda da média 20 abaixo da média de 200 como sendo uma região de tendência de baixa, e a coloração acima da média de 200, no caso do canal, né, de 200, nesse caso aqui, com coloração verde para fazer entradas a favor do período maior. Aqui vocês veem uma reversão muito boa,
como eu já mostrei em outros indicadores meu, o HackCV, se eu não me engano, é possível você usar uma coloração de venda, somente venda, e de compra, somente compra, mostrando o início exato desses movimentos. Porém, né, o início exato de todos os movimentos de reversão. Então, não é nenhum milagre, não é nada que vá deixar a gente milionário, né? Porque você tem a sinalização de uma reversão que pode ser somente uma correção ou de várias correções numa tendência. Então não é algo 100% garantido. A ideia é fazer entradas em regiões onde o seu stop, no caso de você ter errado uma entrada, o seu stop loss, seu stop de segurança não seja tão caro comparado ao período ou ao alvo que você deseja. No caso, entradas acima das linhas amarelas ou abaixo, normalmente vão ter stops caros, porém com um movimento de lucro bem alto. Vai acertar todas as vezes? Não vai acertar todas as vezes. Então a ideia de entrar em todos os sinais é uma furada. Eu já falei várias vezes que tem que ser olhado períodos gráficos maiores, combinar o máximo possível de períodos gráficos para tentar ter noção do sentido do mercado, né? Então, basicamente, o indicador fica inclinado quando estamos em uma região de tendência. Ele vai mostrar a inclinação já após um movimento bem considerável aí nesse sentido. E ele vai mostrar regiões de exaustão com as linhas praticamente retas e o preço trabalhando dentro dessa região de range, não exatamente dentro das linhas, porque isso é praticamente impossível de acontecer, mas as linhas retas e o preço batendo embaixo e em cima já te dá uma sinalização de que está dentro do range e que você tem que ficar de olho no último topo mais importante e no último fundo mais importante, e aguardar o preço romper essa região, fazer um pullback e te dar um sinal de entrada para surfar uma onda maior. Deixa eu pegar tudo aqui. Aqui estou no índice. Mini índice 8R. Uma outra coisa importante também, né? O preço já começou daqui de baixo, com movimento muito firme de reversão. Continua comprado, afastado da média de maior período. Você não vai querer dar uma de besta e acreditar que sinal vermelho é uma reversão do preço, né?
movimento bonito de alta, o indicador já sinalizando nesse ponto que está dentro de uma provável tendência. Vocês vão ter que procurar compra, tem que acreditar que está numa região de compra que você vai pegar uma pernada boa. Não vai querer adivinhar que isso aqui é uma reversão que vai jogar o mercado todo para fora porque veio de uma venda maior atrás. A ideia é seguir à risca o período maior e ver esses sinais como regiões de correção. Bandeira de baixa, né? Bandeirinha de baixa, um rompimento legal, um candle ainda testou, mini pullback aqui, micro pivô, né? Como o Aliakin fala, rompeu, testou e um movimento bonito. Então eu vou gráfico de 1 minuto. Eu vou mostrar no dólar também. No dólar ele é bem assertivo, tanto no gráfico temporal quanto nos gráficos de Renko. O dólar começou um movimento muito bonito aqui no dia 21, próximo de 2 horas da tarde, né? Entre meio-dia e 2 horas, rompeu 200 períodos com força e daí em diante só vindo próximo da linha, testando, fazendo movimentos cada vez mais fortes, né? O que acontece aqui? Uma possível falta de força e uma possível região de correção. Deixa eu pegar um exemplo aqui atrás. Algo parecido com isso, né? Rompeu, chegou a um patamar onde a linha começou a ficar reta, uma região aí de absorção. Nesse gráfico não fica tão claro. Aqui seria mais ou menos o mesmo exemplo, né? Uma regiãozinha de absorção, só que como o indicador está em 200 períodos. Isso aqui também é uma coisa que vocês vão observar e que não é raro de ser visto, que após um movimento bonito aí de tendência, ele vai cair numa região de correção, formar essa plataforma e depois continuar formando o segundo movimento, como se fosse onda 1, onda 2 e onda 3. Isso aqui também vai ser bem observado aí se utilizado o indicador em períodos menores. As regiõezinhas de consolidação. Vou colocar nos 5 minutos. Olha que legal, né? Um range perfeito aqui. Veio testar o fundo, retornou e rompeu. 5 minutos. Um outro período legal para utilizar o indicador é 72 períodos.
que é uma média bem assertiva tanto no índice quanto no dólar, né? Uma outra região de acumulação, rompimento, continuação do preço. Vocês podem observar que as linhas são bem respeitadas, né? Tanto a central quanto a superior. A partir do momento que o preço rompe uma dessas linhas, ele testa e continua o movimento. Olha, rompimento, voltou a testar, veio parar na linha do meio, andou lateral, rompeu, bateu na linha de baixo, testou, rompeu, ficou testando por baixo, fez o movimento, testou algumas vezes e continua. Então os pivôs ficam bem claros, né? Ó. Abertura do dia, testou a linha central, rompeu, retornou com força, nem respeitou. Então isso aqui não, aqui ele foi visto como um suporte, foi rompido o suporte, porém não se tornou resistência, o movimento foi muito forte. Foi testar a linha superior, formou um pivô, testou novamente segunda, testou novamente terceira, a terceira foi rompida. O Igor fala muito disso, né? O Igor Rodrigues, que na terceiro teste normalmente é muito assertivo você entrar no rompimento de um suporte ou de uma resistência. Aqui está a comprovação. Primeiro teste, segundo, ele fez uma correção maior aqui na região de abertura, né? E no terceiro ele bateu e rompeu com muita força e foi embora para cima. Alguns dias, períodos maiores não vão ser tão usados, né? Você vai usar a sua coloração. Mais um ponto, um teste, dois testes, três testes, rompimento. Quinze minutos. A linha sendo usada como uma região de suporte, a linha sendo vista como uma região de suporte também, né? O preço lateralizou, desceu, bateu nela, lateralizou, rompeu, veio praticamente na linha do meio, voltou à linha superior, testou e rompeu e foi embora. Aqui mesma coisa, um pivô que não deu tanto movimento. E aqui dá para ver aberturas de dias, regiões de briga, tentou romper. No terceiro falhou, retornou, ficou o dia inteiro aqui dentro desse range. Suporte, engolfo, subiu, tentou novamente, engolfou, não teve força para continuar, veio, rompeu, foi parar lá na linha de baixo, a linha central foi rompida com força. Se você utilizar aí o 15 minutos como referência e um gráfico de 1 minuto ou de 5
provavelmente aqui você teria um pivô mostrando o teste da linha central e você entraria para pegar o movimento da linha central até na linha de baixo do gráfico de 15.600 pontos. Bom, já deu para notar aí que as linhas são boas referências aí, né, de suporte e resistência. Eu vou reduzir a plotagem do indicador para 72 períodos para mostrar o comportamento dele no dólar e para mostrar que todos os períodos, independente do período que você escolher, também terá as mesmas referências aí de suporte e resistência e rompimentos acima da linha para obedecer a linha de cima até que haja uma reversão, e rompimentos abaixo da linha normalmente seguirá abaixo dela. Tem algumas tentativas, né, de reversão para seguir o movimento anterior, que foi muito forte. Houve uma força muito grande vendedora, testou novamente e foi para baixo. Aqui é a mesma coisa, e aqui também é a mesma coisa, sempre usando a linha central como referência aí de normalmente 50% de retrações de movimentos, né? Esse movimento retornando 50%, esse movimento retornando 50%. Vamos para o dólar. Mas antes, eu não mostrei ele no gráfico diário, né? Diário. Mesmo resultado, né? Aqui é aquela região de rompimento, voltou, testou, formou um pivô, subiu, foi na linha central, uma, duas, na terceira acumulou, foi para a linha de cima, ficou passeando na linha de cima, retornando de baixo e rompeu para cima, né? Aqui uma região de suporte, o que eu falei, após um movimento, uma região de suporte na retração, no caso seria onda 2, onda 1, onda 2 e o início de onda 3, começando a se formar. Se acontecer, a linha do indicador vai começar a formar esse mesmo padrão, e a linha de baixo vai formar o padrão que forma aqui embaixo. Aí você vai entrar somente a favor de compra, né? Não tem como vender acima das linhas. Olha aqui um exemplo do que está acontecendo lá agora, né? Lateralizou, subiu, lateralizou, subiu. A linha não fez essa mesma plotagem, porque o preço ficou trabalhando aqui lateral. Ele foi só formar aqui um pouco antes dessa queda absurda. Vamos para o dólar. Vocês podem ver
a mesma coisa, né? Regiões das linhas sendo usada como suportes e resistência. 15 minutos, coloração em 20 períodos, indicador em 72, rompimento com força, movimento, teste da linha superior, rompimento, linha de baixo, linha superior, linha do meio, linha superior, linha de baixo, rompimento. Tá quase retornando aqui, né? 5 minutos. Movimento expressivo, acima, bem acima da linha, né? Vocês podem ver que os movimentos de tendência, os movimentos, bons movimentos aí de tendência, normalmente se afastam bastante, não é desse tipo. Eles se afastam bastante da linha superior ou da linha inferior do indicador. Uma tendência de baixo, lateralização e um novo movimento até formar a região de absorção, né? A região onde o pessoal costuma realizar seus lucros aí da venda. Aqui é um lugar que você tem que ficar de fora. 4R, Renko, mesma coisa, os mesmos toques. Aqui, apesar do Renko estar rompendo sempre a linha superior e inferior, você tem a sinalização da média do indicador de que está numa região de lateralização. Não há nenhum movimento aqui das linhas. O movimento começa aqui. Aqui começa a sinalizar algum movimentinho de venda. Vocês podem mudar o período da coloração, usarem os períodos que acharem melhor. Vocês podem usar, mudar o período do indicador, usar o mesmo período para os dois. Vou colocar aqui 50 períodos, tanto a coloração quanto o indicador. Também pode ser usado desse jeito, que aí depende menos de interpretação do preço, né? Então, o rompimento aí do indicador para cima sinaliza o movimento de compra, o rompimento para baixo, movimento de venda, e o movimento dentro do canal, regiões de lateralização. Normalmente vocês podem encontrar triângulos nessas regiões, né? Eu gosto muito de procurar essas figuras porque elas são figuras de decisão. O rompimento delas geralmente traz movimentos maiores.
triangula, rompe, faz um novo movimento. Esse não teve rompimento, continue o triângulo, mas teve um rompimento aqui, fez um movimento legal. Então eu vejo triângulos em todas as partes, né? Parece loucura. Mas eu vejo. Olha outro aqui, quase na mesma posição. Triangula, rompe, triangula, rompe, e assim o dia inteiro. Eu acho que já ficou claro, né? O funcionamento do indicador. Espero que ajude. Vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que à medida que eu for vendo e com o tempo eu vou respondendo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.